Vieram aqui para receber algo do Senhor, para ouvir algo da parte de Deus aqui, diga amém. Glória a Deus. Mas antes eu gostaria de saber, tem alguém aqui hoje nos visitando pela primeira vez? Tem alguém? Eu não vou chamar você aqui à frente. Tem alguém que está nos visitando pela primeira vez? Primeira vez que eu venho aqui? Não? Todos já são de casa? Quando já vieram 2? 3? Oh, muita gente, 1000 vezes. Amém. Glória a Deus, aleluia. Dá um forte aplauso a Jesus, aplauso ao Senhor do céu. Deus é maravilhoso, graças a Deus. Irmãos, como Deus é poderoso. Hoje o irmão Wander dando esse testemunho, falando sobre a intimidade, a conexão, de como Deus fala conosco, como o Espírito Santo age no nosso coração. E essa semana, eu passei essa semana assim, orando, falando com Deus, e algumas pessoas estavam falando comigo a respeito assim, de perdão, alguma coisa, e ele falou hoje, que o Espírito de Deus falou o coração dele a levar para orar. Vai lá, reúne as suas irmãs, ora, peça perdão, perdoe também. Isso é muito importante na nossa vida, o perdão. E às vezes nós não falamos muito dessa palavra, o perdão na igreja. E a gente precisa estar sempre falando sobre isso, porque às vezes a gente pensa, para que perdoar? Para que o perdão? E isso é algo muito importante na vida do cristão. Por isso que o tema hoje vai ser o que é ter uma alma livre. Uma alma livre. Quantos aqui quer ter uma alma livre? Amém? Porque se sua alma está presa, o seu espírito fica impedido de ter conexão com Deus. Olha o tanto que isso é forte. E tem muitas pessoas às vezes que estão orando só no nível da alma. Às vezes ele ora com amargura, ele ora com queixa, porque não tem essa conexão de entender, eu tenho que curar minha alma precisa ser livre, minha alma está presa. E às vezes a gente não entende, porque às vezes tem muitas marcas na nossa vida, que às vezes fica na nossa pele. Eu não sei se você tem uma cicatriz, eu tenho uma cicatriz aqui na minha mão, eu tenho muitos anos, O pessoal tem ponto, sabe por que aconteceu isso aqui na minha mão, Um espírito de Mulher Maravilha me pegou lá e eu queria lavar um carro com a mão, Mateus era pequenininho, tinha uns 3 anos, 2 anos por aí, 2, 3 anos, e a gente tinha um carro, era um Palio, e ele tirou o freio de mão, puxou o freio de mão e o carro voltou, e eu fiquei desesperada. E no momento eu fiz assim para ele, que eu ia fechar o vidro, ele pegou e travou aquele carro, travava. Aí pronto, desceu, e eu fui atrás do carro, e querendo, ele quase que me esmagou, quase fiquei sem minha mão. Tem uma cicatriz aqui enorme, tem essa parte que quase não sinto muito. Mas quando eu lembro que tem marcas, são marcas na pele. E às vezes você tem marcas na pele, mas às vezes existem cicatrizes, tem marcas na sua alma, tem marcas na sua vida que ficam guardadas, onde ninguém vê, que é na sua alma, nas suas emoções, ninguém consegue ver. E às vezes são palavras que machucou você, que situações que marcaram a sua vida. Às vezes você sabe que até o silêncio traz uma marca de dor, até o silêncio. O silêncio de uma pessoa te traz uma dor também. Às vezes você pensa que são palavras, às vezes até um silêncio. E o curioso é que essas cicatrizes, essas feridas, muitas vezes, elas não cicatrizam sozinhas. Essas feridas, elas não cicatrizam sozinhas. Elas ficam ali escondidas por muito tempo ali, e às vezes a gente esconde essas feridas na nossa vida como se o tempo fosse ajudar a desaparecer. E não acontece dessa forma, porque o tempo passado ele não apaga nenhuma dor, o tempo passado não nos liberta dessa dor. Então eu creio que existe um caminho, que Deus colocou para que essas cicatrizes que nós temos, essas feridas que foram feitas, elas se tornem testemunhos de vitória na nossa vida. Quantos estão me entendendo? Diga amém. Elas se tornam testemunhos. E com certeza tem alguém aqui, se eu for perguntar aqui para vocês, tem alguém aqui que vai ter esse peso de ser ferido por alguém, por uma pessoa, porque o que fizeram com você não foi certo, realmente
Às vezes o que aconteceu com você não foi certo, mas a pergunta é: o que você está fazendo com isso? Com essa dor que te sufoca, com essa dor que você está lidando todos os dias, o que você está fazendo? Porque existe uma prisão na nossa alma que é pior do que a injustiça que você teve na sua vida. Pior do que é essa prisão na sua alma, é essa prisão que forma dentro do seu coração. E o que acontece quando você não consegue perdoar o seu ofensor, a pessoa que te feriu? E enquanto a gente não libera esse perdão, ele permanece, aquela ferida permanece no presente, controlando você, controlando a sua vida, como se fosse agora. E esse não é o plano de Deus, não é a vontade de Deus. Por isso que hoje você está aqui e nós vamos descobrir como nos livrar dessa prisão invisível. Tem muita gente que está presa. Mas eu não estou preso, eu não estou na delegacia, eu não estou nem de algema, não estou preso. Mas às vezes essa prisão ela é invisível. E sempre nós, como cristãos, nós falamos muito desse tema. Mas será que a gente tem entendido o sentido bíblico que a palavra de Deus fala sobre o que é perdão? Será que nós estamos entendendo isso aí? A Bíblia revela que o perdão é muito mais do que um gesto. O perdão, ela é um fundamento. O perdão, ela é uma base de fé que precisa ter na nossa vida. Ela é uma base. O que é uma base? É uma sustentação. Então, no final, às vezes, nós cristãos somos perdoados, todos nós, porque afinal de contas, você que é cristão, você está aqui porque você foi perdoado. Você foi perdoado pelo próprio Deus. Você não está aqui porque você é bonitinho, certinho, maravilhoso, você é perfeito. Você está aqui porque você foi perdoado por Deus. Então você não é melhor que Deus, amém? E quem é que é grato pelo perdão de Deus? Você é grato pelo perdão de Deus? Você recebeu o perdão de Deus na sua vida? Tem gente que fala assim: não, eu sou tão ruim que nem Deus pode me perdoar. A pessoa, que nível de alma está essa pessoa? Que nível de ferida tem essa pessoa? Eu já escutei isso, irmão. Então a gente vê, irmão, que é Deus, a gente tem que ser grato. E hoje a gente vai procurar ter esse entendimento a respeito do perdão. E hoje eu quero falar de alguém sobre a luta que ele teve. Foi uma luta muito forte, uma luta assim terrível, porque a Bíblia fala que ele foi traído, ele foi abandonado, ele foi rejeitado, ele foi injustiçado. Talvez você também, humanamente falando, você poderia falar assim: é até justificável essa pessoa ela se tornar amarga, ela ter se tornado assim, uma pessoa vingativa, mais vingativa da vida, mas ela não foi. E essa história fala de alguém que eu quero estar falando de alguém. Você está sabendo com quem que eu quero falar hoje? Sobre quem? Sobre quem? Sobre José. Também, Jesus também, que ele libertou. Amém? Nos libertou. Sobre José. Essa pessoa, José, ele foi conhecido que sobre José do Egito. Mas ele não era lá, ele estava lá no Egito, mas ele não era de lá, ele era de Israel. Mas a sua missão, a missão que José tinha era no Egito. E a Bíblia fala 4 vezes que o Senhor estava com José. 4 vezes. Lá no Egito, sofrendo. Mas a Bíblia diz que o Senhor estava com José. José estava ali sofrendo na prisão, no cárcere, injustiçado, mas ele estava andando na presença de Deus, mesmo com uma experiência de vida que ele estava vivendo ali, que parecia um oposto, que não era para ele estar vivendo. Mas quando nós estamos na mão de Deus, quando você está na mão de Deus, o seu final, o nosso final sempre será glorioso. Sempre, se você está na mão de Deus, passando por algum problema, e muitos daqui sabem, muitas vezes você já ouviu, eu já preguei muito no reencontro sobre a vida de José, você já ouviu falar de José.
José. José, ele viveu o que? Pelos sonhos que ele tinha. Mesmo com dor, ele viveu pelos seus sonhos. E o que eu quero falar aqui, alguma coisa sobre o perdão. Alguns pontos que você precisa para você perdoar e ser perdoado também. É que o perdão vem do coração de Deus. O perdão vem de onde? Do coração de Deus. Lá em Salmo, coloca aí para nós, Salmo capítulo 103, o versículo 8 e 10, eu vou tentar ler somente aqui para a gente não ter outras traduções diferentes. O Senhor é compassivo e misericordioso, tardio em irar-se e cheio de amor leal. Vai lá. Não acusa para sempre, nem fica ressentido eternamente. Não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Você está entendendo aqui, irmão? Você é grato por isso? Porque a Bíblia diz aqui, com certeza, que esse perdão está dentro do coração de Deus. Jesus, Ele está, você que recebeu, quantos aqui já recebeu Jesus no seu coração, na sua vida? Você já recebeu Jesus? Fala, Jesus, entra no meu coração. É isso? Jesus está dentro do seu coração? Amém? Então, a Bíblia diz que se Ele mora dentro do seu coração, você também é compassivo. Você também tem que ser misericordioso, bondade, nem que seja pela fé. Se Deus mora dentro de você, a Bíblia diz que Deus ele é tardio em irar-se. O Senhor ele não fica irado rapidamente. Já pensou se toda vez que a gente errasse Deus ficasse irado? A Bíblia diz que não. Ele não fica bravo rapidamente. Tem muita gente brava. Rapidinho, se pisar no carro dele, ele fica muito bravo. Onde é que está Deus no seu coração? Onde é que Jesus mora? Diga-se, no meu coração. E se Ele não mora no seu coração? Tem alguma coisa errada. A Bíblia diz que Ele não grita, Ele não levanta a voz, Ele é manso, porque o Senhor está dentro da gente. Aqui o Salmo 103 está falando. Você já imaginou se Deus fosse igual a gente? Hoje eu estava, na hora que eu estava fazendo essa ministração, eu fiquei pensando, eu penso se Deus fosse como a gente, dente por olho, ou dente por dente, olho por olho, assim, aquela coisa, retribuísse todas as nossas ofensas, todos os nossos pecados, que a gente começa a retribuísse assim, com maldade também. Já pensou? Você já imaginou? Que misericórdia, ela estava fulminada. Já não sobrava nem o pó. Mas, é verdade. Por isso que também eu, você, não podemos ser dessa maneira. Você não pode ser esse estupidez. Mas você precisa o quê? Vivenciar, viver. Porque o Senhor entrou no seu coração. Ele entrou em mim. Deus está aqui, ó, no meu coração. E eu creio que é verdade. Mas eu preciso viver isso. É muito bonito quando a gente lê essa palavra, mas o melhor é você viver essa palavra. A gente tem que viver aquilo que a gente crê, e eu preciso tirar Deus de um lugar dentro de mim, que às vezes está lá escondido, para que Ele seja visto. Irmãos, presta atenção. As pessoas, o mundo, ele precisa ver o Senhor. As pessoas precisam ver a Deus. Nós vimos agora uma tragédia muito grande nos Estados Unidos, aquele jovem de 31 anos que foi assassinado, um jovem cristão, o Charles Kirk, é isso mesmo? Que me abalou, porque eu segui aquele rapaz, e ele era um rapaz cristão, que ele estava dentro das faculdades ali, pregando, tirando a doutrinação, falando do amor de Deus, resgatando os jovens ali das drogas, das ideologias, resgatando aqueles jovens, falando do amor de Jesus para aqueles jovens ali, porque eles às vezes não liam a Bíblia,
Bíblia, mas aquele jovem, ele era uma Bíblia, ele era um livro aberto. Eles viam Deus naquele jovem. E a gente está vendo, eu estava vendo os testemunhos, que mais vidas ele está ganhando hoje, na sua morte, do que ele viveu. Porque ele vivenciou a palavra de Deus. Tem gente que não lê a Bíblia. Tem muitas pessoas que têm a Bíblia lá como um amuleto, no Salmo 91, que está até amarelada a página. Tem gente que esquece a Bíblia. Esses dias eu estava falando aqui, eu não sei como é que a pessoa esquece a Bíblia, só se ela estiver lá um arsenal de Bíblia, porque para mim a Bíblia é uma arma, é o livro do amor, mas é uma arma também poderosa, porque ela nos ensina a guerrear, nos ensina a amar. E como é que ele pode viver sem ler a palavra de Deus? Por isso que tem pessoas que não lê, e a única Bíblia que ele consegue ler é a vida de um crente. A única Bíblia. Você é essa Bíblia onde você está. Você é essa Bíblia dentro da sua casa. Você é essa Bíblia lá na sua escola, na sua faculdade. Você tem que ser essa Bíblia. Aquele jovem ali, ativista, ele estava ali, ele era uma Bíblia. Ele era uma voz. E hoje a voz dele é muito mais. Pessoas estão se convertendo. Pessoas estão saindo de ideologia, de patamar, de pensamentos, assim, de arrependimento verdadeiro. Tem gente do mal também que está aplaudindo, que está achando maravilhoso. Mas a gente tem que orar para essas pessoas, para Deus resgatar eles também. Amém? A gente não pode pagar o mal com o bem com o mal com o mal. Mas a Bíblia diz que Deus, ele é misericordioso. E a gente tem que pedir, Deus resgata. Tira o ódio do coração das pessoas. Tira a raiva, o ressentimento, tudo aquilo que foi implantado pelas ideologias. Para que Deus venha resgatar os nossos jovens, para que Deus venha resgatar as pessoas. Hoje a gente tem medo de colocar as pessoas, nossos filhos, dentro de uma faculdade, porque são professores endemoniados, possessos por demônios que estão ali, inculcando coisas antibíblicas, anti-Deus no coração das pessoas. Por isso que a gente tem que ser essa Bíblia, ter esse poder. Mas a Bíblia diz o quê? Que as pessoas, elas têm que ler as nossas atitudes, ler as nossas reações. E nós temos esse Deus compassivo. Nós temos esse Deus perdoador. Porque primeiro você foi perdoado. Nós fomos perdoados. Agora o perdão, ele não muda o nosso passado. O perdão, ele não vai mudar o seu passado. Você está entendendo? A gente até reconhece, entende, né, o que aconteceu, mas o perdão, ele não pode mudar o passado, mas ele pode transformar o seu futuro. O perdão, ele tem esse poder de transformar o seu futuro. Então a gente tem que entender que Deus, ele tem um futuro muito mais abençoado do que você possa imaginar. Deus tem. Outro ponto que eu vejo a respeito do perdão, que o perdão é uma ordem de Jesus. O perdão é o que, irmãos? Uma ordem de Jesus. Coloca aí Mateus, Ave Netinho, põe aí Mateus capítulo 6, versículo, é o Ave Netinho que está colocando? Que bonitinho, é meu neto, gente, olha lá que coisa boa. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 15, vamos lá. Mas se não perdoarem uns aos outros, quem é? O Pai Celestial não perdoará as transgressões de vocês. Olha, Jesus falando. É preciso, é necessário perdoar. A Bíblia não está dizendo aqui que se eu não perdoar os outros, aqui está dizendo que se eu não perdoar os outros, o Pai não pode e não vai me perdoar também. Se você ainda segura alguém ainda no seu passado, nas lembranças de dor, de mágoa, se você está assim, irmão, que bom que você está aqui hoje. Que maravilha, Deus te trouxe aqui hoje. Porque hoje Deus vai te ajudar bastante. Amém? É só abrir o seu coração. Eu vejo outro ponto também que a Bíblia ensina sobre o perdão, é que o perdão não tem limite. O perdão não tem o quê?
limite. Perdão não tem limite, não. Como assim, pastor? Perdão não tem limite. Quando Jesus ele estava ensinando sobre esse assunto, ele tinha uma equipe de 12 homens ali, e ele dizia para eles: vocês têm que aprender a perdoar, aprende a perdoar. Aí vinha Pedro, lá você sabe, irmão Pedro, ele era um pouquinho bocudo, né? Mas depois foi uma bênção. Pedro era explosivo, aquele jeitão dele. Mas ele falou assim: perdão, Jesus, perdão tem limite também, né? Tudo bem que a pessoa tem que perdoar, tá certo, tem que amar, perdoar, ser paciente, mas também pode ser assim, tem que ter uma limitação. Mas o que ele falou lá no versículo 21? Até quantas vezes eu preciso perdoar? Aí Pedro falou assim: 7 vezes, Senhor? 7 vezes? Ele está pensando, eu fiquei imaginando, quando Pedro falou assim, ele pensou assim: agora eu passei o Gabriel, o anjo Gabriel, o arcanjo Miguel. Agora eu quero ver o que Jesus vai falar sobre isso aí. Jesus, eu penso, que Jesus, toda vez a gente pensa assim que Jesus é aquele cara sério. Não, acho que Jesus deu uma risadinha assim. Igual a gente vê assim, muita gente se achando, né? Jesus olhou para ele e respondeu para Pedro. No versículo 22, ele diz assim: não é só 7, mas é 70 vezes 7. 70 vezes 7? 490 vezes? Isso no dia? Será que alguém pode me ofender 490 vezes durante o dia? Será que alguém pode fazer isso? O que Jesus está nos ensinando aqui? Além de ser paciente, tolerante, além de pedir forças para Deus te sustentar, para tolerar alguém, ele está dizendo aqui: entenda o coração de Deus em relação ao perdão. Deus é uma fonte ilimitada de amor. Sabe por quê? O amor, o perdão, ali o amor, o maior amor que Jesus demonstrou na cruz foi o quê? Perdoando aquele que não devia ser perdoado, que fomos nós. É a fonte do amor, o perdão. Então você tem Deus no seu coração, e se você tem Deus no coração, você perdoa ilimitadamente. A gente tem que aprender a liberar de forma ilimitada, mesmo que você tenha razão. Mesmo que você tenha razão, estou cheio da razão aqui. Perdoar não é esquecer, a gente já ouviu tanto sobre isso, mas vamos repetir de novo. É você decidir não viver mais preso naquilo que aconteceu. Porque quem tem o coração de Deus, ele não fica fazendo conta. Você sabia que quem tem o coração de Deus não fica fazendo conta? Olha, fulano, eu já te perdoei 3 vezes. Tem gente que diz: já perdoei uma vez, perdoei 2, 3, 10. Eita, diga assim: não vou fazer conta. Eita, o pessoal está precisando dessa administração mesmo, né? Uau! Diga assim: a partir de agora, não vou fazer mais conta. Eu perdoei 1, 2, 10 mil, que ele falou que é 490 por dia. Isso é tremendo, né, irmão? Outra coisa, o perdão liberta primeiro quem? Perdoa. O perdão liberta primeiro quem perdoa. Isso é tremendo. Isso é uma revelação pessoal. A Bíblia aqui em Lucas, no capítulo 17, versículo 3, vamos lá, 17, versículo 3, diz assim: eu quero acelerar que a gente vai orar. Todo mundo vai sair daqui curado, perdoado, e vai perdoar também em nome de Jesus. Ele diz: tomem cuidado, tenha cuidado. Se seu irmão pecar, repreendam, e se ele se arrepender, perdoa. Tenha cuidado. Olha, cuida, está dizendo para você cuidar, se cuida. Jesus, ele está dizendo: guarda a sua vida, proteja a sua vida, proteja a sua alma, seja
Porque se você reter o perdão, se você não perdoar, você vai ficar doente. Vai ficar doente. Isso vai gerar uma amargura, vai virar uma bola de neve, e isso vai comprometer toda a sua vida. Então cuide de si mesmo, se proteja. Como diz o mandamento de Deus: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas você, para amar alguém, você primeiro tem que amar a si mesmo. Você tem que amar a si próprio. Tem gente que fala: não, eu me amo primeiro. Não parece. Como se você amasse você primeiro, você amaria o outro também. Porque esse amor que você fala que você ama é amor próprio. É um amor, como se diz assim, é um amor maligno. Porque se você amar você vai perdoar o outro também. Porque se você, como é que eu vou conseguir ser uma pessoa amorosa, uma pessoa perdoadora, se eu sou uma pessoa rancorosa por dentro? Como é que você vai amar alguém se você é rancoroso por dentro, meu irmão? É incoerente da nossa parte. Por quê? Porque você permitiu que a dor, que a traição, que a amargura crescesse dentro de você. E isso te adoece. Isso adoece. Eu não cuidei de mim. A Bíblia está dizendo: cuida de você. Uma das formas de você cuidar de você é perdoar quem te ofendeu. Pastora, mas fulano não merece o meu perdão. Irmão, Deus nunca perguntou se alguém merece. Deus nunca perguntou para mim: Leni, você merece meu perdão? Você merece ser perdoado por Deus? Você? Pastor, eu acho que sim. É muita soberba, né? Fala a verdade. Pastor, eu tenho minha vida direitinho, minha vida tudo certinho. Quantos aqui reconhecem que você já ofendeu muito a Deus? Eu só estou fazendo isso aqui porque eu sou a primeira, irmão. Eu levantei minha mão porque eu já reconheço que muitas vezes eu já ofendi a meu Deus. Você fez muita coisa errada, você faz muita coisa errada, você pensa muita coisa errada. Você merecia o perdão de Deus? Não. Pois é, mas Deus te perdoou. Deus te perdoou. Você não merecia. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Perdão não tem nada a ver com o quê? Com merecimento. Perdão não tem nada a ver com merecimento. Perdão, pastora, mas ele não merece. Você tem toda razão. Mas fulano não merece. Não, razão total. Ele não merece, mas você merece ser livre. A pessoa não merece, mas você merece ser livre. Você merece ter uma vida saudável. Você merece ter uma vida leve. Então, não guarde isso. Cuide de você. Ame a si próprio para você conseguir amar o seu próximo. Isso é o que a Bíblia tenta nos ensinar aqui. A Bíblia está nos ensinando. Por isso que você tem que perdoar, liberar o perdão, liberar, para que essa corrente que você estava presa na sua vida não venha perturbar a sua vida, te prender, mas que você seja livre de todas as correntes e você vai avançar em vida. Amém? Porque, irmão, prosperidade, fama, grana, não adianta nada. A Bíblia fala desse homem famoso aqui, rico, ele tinha tudo. O José do Egito, ele tinha autoridade. Acima dele só tinha um, que era o imperador, que era o faraó. Mas nem com tudo isso que ele tinha, que muitos de nós estão correndo atrás de fama, de dinheiro, a gente corre tudo atrás disso aí. Mesmo com tudo isso, José, ele tinha dores profundas. José tinha marcas que ele carregou anos e anos na sua vida. Ele carregou. Que dinheiro não resolveu na vida dele, que fama não resolveu, que poder não resolveu, nada. É até perigoso você dar poder para uma pessoa que é ferida, que tem um problema na alma. É terrível dar poder para uma pessoa, porque ela vai se tornar uma pessoa vingativa, desconfiada,
e não acredita em ninguém. É perigosíssimo você dar poder para alguém ferido. Ele vai se tornar uma pessoa vingativa. Ele vai pegar aquele poder, aquela autoridade que ele tem e vai vingar. E essa foi a verdade em relação a José. José, ele tinha todo esse caminho traçado de ruindade na vida dele. Ele tinha tudo, porque se nem os seus familiares amaram ele, nem os seus familiares, ele não podia confiar nos seus familiares. Se você não puder confiar nos seus familiares, é uma coisa mais difícil. E ele estava ali, não podia confiar nos familiares. E os egípcios, ele podia confiar? De forma nenhuma, ele não podia confiar. Estava ali traçado na vida dele uma vida de desastre, que tudo ali estava traçado na vida de José, que ele ia de mal a pior. E não só numa cadeia física que ele vivenciou, mas também numa cadeia espiritual, numa cadeia emocional que ele viveu, até o ponto que um dia ele ia sucumbir, ele ia morrer. Mas eu quero te dizer uma coisa, que o mesmo Deus que andava com José, que foi com José, que estava com José, e ele anda com você também, é o mesmo Deus. O mesmo Deus que andava com José é o Deus que anda comigo. O mesmo Deus que andava com José é o Deus que anda com você hoje. Creia nisso, em nome de Jesus. Amém? E Ele está aqui hoje, sabe para quê? Para te ajudar, para me ajudar, para nos ajudar. E eu ouvi uma frase que eu anotei aqui, interessante, que ele diz assim: quem não, se você quiser marcar depois, fazer um print, sei lá, colocar, que eu achei tão interessante isso aqui, irmão. O Espírito Santo me ministrou com um rema na minha vida. Ele diz assim: quem não perdoa, constrói uma prisão para si mesmo e entrega a chave para o inimigo. Uau, forte, né? Quem não perdoa, constrói uma prisão para si mesmo e entrega a chave para o inimigo. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus vai tomar essa chave da mão do diabo. Se você entregou, Deus vai resgatar essa chave e vai quebrar essas cadeias. E quem vai tomar posse disso em nome de Jesus hoje, diga amém. Dê um aplauso bem forte a Jesus. Aleluia, glória a Deus, aleluia, porque hoje é noite de quebrar cadeias. E outro ponto aqui que eu vejo que o perdão, ele abre espaço para a reconciliação. Qual é o objetivo do perdão? Reconciliar. Qual é o objetivo do perdão? Reconciliação. A Bíblia diz que todos pecaram e fomos destituídos da glória de Deus. Quer dizer, todos pecaram na terra e nós fomos afastados da presença de Deus. Você sabia que nós já nascemos afastados da presença de Deus? Porque nós nascemos no pecado. O que é o pecado? É a ofensa, é dor no coração. E essa ofensa, é dor no coração, nos afasta de Deus. Mas a Bíblia diz que Ele nos perdoou, e através do perdão dos nossos pecados, a Bíblia diz que Ele nos reconciliou com Deus. Olha que coisa tremenda. Você estava longe de Deus, longe do seu Pai, do seu Criador. O que fez? Jesus fez. Ele veio e trouxe o que? Perdoou os nossos pecados e trouxe reconciliação. Nos aproximou de novo do nosso Deus. Amém? Deus falou: hoje eu te perdoo. Tem tanta gente, irmão, que Ele decidiu, estava longe, perdoar. Eu quero estar perto de você. Eu fico vendo tanto Deus é maravilhoso. Ele diz assim: olha, eu quero andar, eu não quero só ficar do seu lado, eu não quero só andar pertinho de você. Deus está falando: eu não quero andar mais pertinho de você, não. Eu quero ficar tão junto de você, que eu quero entrar dentro de você e viver com você dentro de você. Aleluia, que coisa maravilhosa, irmão. Como Deus nos reconciliou. A Bíblia diz que Ele veio habitar entre nós. O que é habitar? Ele morar dentro de você. Ele mora dentro de você. Não tem uma forma mais próxima de alguém andar com o outro. Não existe, irmão. O Senhor entrou no nosso coração. Ele entrou dentro do seu coração. Ele mora dentro do seu coração. E esse é o objetivo, de fato, do perdão. E eu fico pensando que toda vez
que a gente pecasse e ele falasse assim, fiquei imaginando assim, já pensou, porque eu já ouvi gente falar isso aqui, eu perdoo fulano, mas não quero ver nem pintado de ouro. Eu fiquei imaginando, se Deus falasse isso comigo, eu te perdoo, mas não quero nem ver você pintado de ouro. Diga misericórdia. Mas a gente fala, né? A gente tem essa prepotência, porque tem muitos assim. Já pensou se Deus fizesse isso com a gente? Por isso que a gente precisa entender, o objetivo do perdão é reconciliação. Colossenses capítulo 3, versículo 13, onde o apóstolo Paulo está escrevendo aqui aos Colossenses. O que ele diz aqui? Colossenses capítulo 3, versículo 13, diz o quê? Suportem uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor os perdoou. Ele está dizendo: suportem uns aos outros. Suportem. E o que mais? Perdoem. Suportem e perdoem. De que maneira? Eu te perdoo, você me perdoa, está tudo certo. Amém? Porque a gente acha que a gente nunca ofende o outro. Você já percebeu? Que a gente sempre se sente ofendido? E a gente não leva em conta que a gente já fala também não. Só os outros que nos ofenderam? Só a gente que é bonzinho? Será que a gente é assim? Falta até aquela auréolazinha assim, ó. Tem gente que anda com auréola, santinho. Aquela situação, santinho do pau oco. Não tem nada por dentro. Não tem nada disso. E aqui ele está falando. A primeira palavra desse versículo é suportem. Então aquele irmão diz assim, eu não suporto fulano. Se você ouvir alguém dizer essa resposta, sabe o que você vai falar? Irmão, vai ler Colossenses 3,13. Colossenses 3,13. A Bíblia está ensinando que eu preciso suportar. Mas pastor, isso é pesado demais. É mesmo, é pesado. A Bíblia é difícil, é ou não é? Fala, fala. Deus, é pesado. É muito pesado. Porque é complicado. Porque tem pessoas que realmente, irmão, é difícil de lidar. Tem gente, só o sangue de Jesus. É muito difícil de lidar com essas pessoas. Porque tem pessoas que até de você chegar perto dele, ele já te dá um coice. Você nem olhou para ele, ele já te manda um coice. Aqui não tem ninguém desse jeito, graças a Deus. Mas é um coice bem dado, né? Às vezes, né? Você escuta o que eu vou te falar. Talvez você está se achando que para cuidar de alguém, assim, você vai aproximar. Eu lembro de um testemunho do pastor que ele foi na igreja e ele falou assim, que tinha uma pessoa muito problemática dentro da igreja. Ninguém chegava perto dela. Ela chegava até por último, para ninguém cumprimentar ela. Desse nível. Aí ela saía por último, não sabia para ninguém cumprimentar ela. Aí o pastor observou, por que fulano é daquele jeito? Ixi, eu sou sangue. Aí ele falou com a irmã, você vai colar nela. Ela falou, não, eu não. Falou, você sim. Ele disse, por que? Eu não sei, porque Deus mandou falar, porque você vai colar nela. Aí o que você vai colar nessa pessoa e você vai sorrir para ela. Mas ela não sorri, mas sorri. E se ela não sorrir, não importa. Mas aproxima dela, liga para ela, ame essa pessoa, ame essa pessoa, independente. Sabe por quê? Porque essa pessoa que desse jeito, ela precisa ser amada. Ela precisa ser amada, ela tem um problema. A gente precisa se envolver com essa pessoa para ela se tornar outro ser humano. Se envolva com ele, mas não aproxima dela assim para recriminar em alguma coisa. Ela é do tipo da pessoa assim, quando abraçava ela, sabe aquelas pessoas, quando você vai abraçar ela te abraça assim, mas... Conhece gente assim? Né? Era desse tipo de pessoa. Mas a pessoa foi o quê? Tinha até medo de chegar, porque a pessoa olha para ela e faz sentido que a pessoa ali é brava, né? Mas antes de a gente julgar, antes de a gente acusar, não tenha empatia. Vamos olhar,
Talvez a pessoa passou por um problema. Porque ninguém, irmão, escuta o que eu estou te falando, ninguém nasce desse jeito. Ninguém nasce assim, irmão. Mas é a vida que torna uma pessoa desse jeito. A vida tornou uma pessoa desse jeito, difícil. E José, ele passou por algo muito difícil, porque ele foi ferido pelas pessoas próximas dele. No final das contas, o que acontece? De repente aquela irmã, ela estava sorrindo, de repente aquela irmã, ela estava se envolvendo, de repente aquela irmã foi curada, porque teve alguém que se dispôs a amar aquela pessoa. Se você conhece alguém desse jeito, Deus está falando, cola nela, ama essa pessoa, você vai ver a diferença. Amém? E a gente vê que essas feridas que José tinha foram feitas pelas pessoas mais íntimas. Essas feridas são profundas, elas são mais difíceis de lidar. E José, ele não foi traído ali pelo colega de trabalho ali da faculdade, ou não, que caluniou ele, não, porque se alguém caluniar você lá da faculdade, ou alguém que você não conhece, não estou nem aí, não é isso? E daí? Mas gente, estou falando de irmão, aquela família grande, porque era família grande, os filhos de Jacó, aqueles filhos tudo ali junto. José era um dos menores, e José começou a sofrer inveja, perseguição, mas chegou um momento que os irmãos dele não aguentaram mais, decidiu ele, não, nem vender ele, ia matar o José. A pessoa, o irmão querer matar o outro, por causa de inveja, por causa do sonho. E a Bíblia diz o quê? Que pegaram José, levaram ele para uma cisterna profunda, e José estava ali ouvindo toda aquela conversa com seus irmãos ali discutindo, vamos matar esse cara, a gente não aguenta mais, isso é muito duro, gente, é muito duro. Já pensou você chegar perto do seu irmão carnal, alguém lá falando mal de você, nossa, eu vou pegar fulano, nossa, você já viu ele? Olha, a gente suporta aquele irmão lá, mas eu queria que ele se explodisse. Porque meu irmão falou isso de mim, ele escutou isso aí, é muito duro. Até que meu irmão falou assim, não faz isso não vamos fazer isso com ele não, pelo amor de Deus, não faça isso, porque isso vai cair sobre nós, e essa maldição vai vir sobre nós, e não vai ter preço que pague essa maldição, não vamos matar ele não. Sabe o que vão fazer? Vão vender ele, vão vender José. E aí, né, nessa coincidência, a Bíblia diz coincidência entre aspas, né, que passa uma caravana de ismaelita para o Egito, e vende José por 20 moedas. Diz a Bíblia, né, que o valor da venda da alma de José custou 20 moedas de prata. Olha só. E ali estava um jovem de 17 anos, saindo da adolescência, cheio de sonhos, cheio de expectativa de viver, de conhecer o mundo. E ali acabou. Teve um baque muito grande. E José sentiu essa dor, sim, muito. A Bíblia nunca fala que ele negou essa dor. Ele nunca negou essa dor. Inclusive a Bíblia diz o quê? Que ele chorou diversas vezes. Vamos lá em Gênesis capítulo 45. A Bíblia diz que ele chorou, ele chorava. Você já imaginou você ouvir, irmãos? Por exemplo aqui, você que mora em prédio, mora lá no 5º andar, você lá gritando, lá no 1º andar escutando. O que é isso? É o José, está chorando. Mas por quê? Sei, tem alguém que chora. Ou está chorando aqui, onde está a igreja, aqui, e está gritando, chorando, escutando, lá onde eu moro, lá na esquina. A pessoa, a Bíblia fala disso aí, a dor que José tinha. Aqui, nessa passagem de Gênesis, no capítulo 45, fala do momento que ele se reencontrou com seus irmãos. A história diz que bateu uma grande seca na terra de Canaã, naquela região lá, e teve fome, uma fome extrema, e o único lugar que tinha comida era no Egito. Era o único lugar. E não vou falar a história toda direita aqui, porque não vai dar tempo. Ali existe, mas por que tinha? Mas pastora, por que só no Egito tinha a comida para esse povo tudo? Porque lá no Egito tinha um administrador, tinha um gestor das riquezas, que era José.
Ele disse que ia ter 7 anos de fartura e 7 anos de escassez. O que José fez? Ele tirou 20% de toda a produção nacional, colocou ali os grãos em mega celeiros, grande mesmo, para abastecer o Egito e todas aquelas regiões ali. E quando a fome bateu, chegou a bater lá em Canaã, o que acontece? Os irmãos ficou sabendo que lá no Egito tinha, e o 10 dos irmãos dele foi lá para comprar o alimento. Foi lá. E eles chegaram lá no Egito. Quem estava lá? O irmão José. Só que eles tinham vendido ele, né? Tinha tramado matar. José viu os seus irmãos. Ele viu os irmãos dele, reconheceu imediatamente. Eles estavam falando lá em hebraico. E já que tinha passado 20 anos, mais de 20 anos, ele tinha 17 anos naquela época, então ele já estava já com quase 40 anos, então a idade, né? E ele estava vivendo ali com os egípcios, então ele mudou a fisionomia, né? Geralmente o judeu ele anda barbudo, ele rapou a barba, ele não tinha barba, rapou a cabeça, usava aquela peruca, né? Com as perucas quadradinhas assim, né? Daquele corte, né? Aquele cortezinho assim, tudo quadradinho, e ali ele fazia aquela pintura no olho, então ele ficou irreconhecível, né? Não reconhecia. E José sabia falar o idioma egípcio, então eles não puderam identificar José. Quando ele viu os irmãos, ele ficou ali assustado, começou a vir na memória dele. Aquelas coisas, aquelas lembranças, era como se tivesse cavado um buraco. Sabe aquele buraco que por anos ele tentou ali tampar aquele buraco, de repente sai tudo, porque o tempo ele não cura a ferida, o tempo não cura a sua dor. Ali vem tudo de novo. A Bíblia diz que ele falou bravo com os irmãos dele, falou áspero com o irmão dele, com aquela reação de vingança. Né? Agora vocês vão ver. Irmão, José não era um super crente, não. Tem gente que pensa assim, nossa, super crente, hello, super crente. Não, ele era humano. O problema, mas ele conseguiu ali um caminho. Ele falava duro, acusou, né? Falou que os irmãos dele vêm para roubar ele, vocês vieram aqui para roubar a gente. E eles negavam tudo ali, e falavam que tinha, não, foi meu pai, olha, nós temos nosso pai, nós temos nosso irmão. Aí o que José faz? Bonzinho, dá lá as coisas, não, manda prender o Simeão. Vou mandar prender o primeiro aqui, ó. A Bíblia diz que Simeão era um irmão mais violento. Ele era violento, irmão. Duro com José, ele foi duro com José. Aí ele joga Simeão na cadeia, a vingança. E ali José demonstra o que? Uma reação imediata, dominado pela dor, pelo trauma que ele estava. Aí a gente vê tantas passagens lá, que ele pega o dinheiro, que eles compraram a comida, vai lá, paga, quando está indo embora, ele vai lá, manda botar de novo na sacola, vai lá, traz de novo, eles estão roubando, não pagaram. Tudo isso é tramado, tudo tramado. José tramando aquilo ali. Aí talvez ele estava lembrando lá daquelas moedinhas, tá vendo? Vocês estão lembrando daquela moedinha? Vocês me venderam. José ali, ele estava tentado pelo mal, estava sendo tentado pelo mal, pela ferida que ele tinha, que às vezes fez ele reagir dessa forma violenta. Mas agora, o que José tem? Ele tinha poder, ele tinha autoridade de mandar com um gesto, falar, ó. O que ele fez? Ele fez isso. O que a Bíblia diz? Que ele escapava toda vez quando ele encontrava, ele ia chorar amargamente, ele ia chorar por causa dos seus irmãos. Porque ele tinha uma luta, presta atenção que eu vou falar. José ele tinha uma luta, um conflito muito grande de ser dominado pelo ódio, ser dominado pela raiva ou ser ministrado pelo amor de Deus. Ele tinha duas escolhas: ser dominado pelo ódio ou ser ministrado pelo amor de Deus. Duas escolhas. Porque a vontade humana ali de José era arrebentar aqueles caras, arrebentar esses caras, me arrebentaram, você sabe o que eu passei? Comi um pouco de água, passou com rato.
sabe o que eu passei, poderia ter. Mas o Espírito Santo, presta atenção, o Espírito Santo ministrava no coração de José. Irmãos, eu não tenho poder de convencer você. Você não tem poder de convencer ninguém, mas o Espírito Santo tem. E o Espírito Santo falava: José, José, olha onde você está, José. José, José, quem te trouxe aqui para o Egito? José, José, que você tem agora aqui, essa autoridade é para humilhar seus irmãos, José? É para humilhar? Você vai mostrar agora as suas riquezas, esfregar na cara dos seus irmãos? É isso, José? Porque tem gente que é assim. Você sabia que tem pessoas doentes que prosperam? Sabe por quê? Mas ele está todo doente, no sentido emocional que eu estou falando, essa doença aqui. A ferida é tão grande que ele se torna, a motivação dele crescer é para provar para alguém que ele venceu. Mas é uma motivação doentia. Eu vou fazer faculdade, vou mostrar para minha mãe, para o meu pai, que falou que eu não ia ser nada na vida. E eu vou mostrar, vou esfregar aqui, ó, meu diploma. Está doente. Está doente. Prosperidade não é saudável, é doentia. Mas José conhecia Deus, José lhe conhecia, o Deus da Bíblia. E a Bíblia diz que Deus era com José. E nessa hora José é confrontado. José é confrontado. Irmãos, o processo da libertação de José vem que através do choro. Ele chorou. Ele botou fora. Irmão, é muito importante a gente chorar. Tem gente que fala: eu não choro, pastor, eu não consigo chorar. Irmão, tem esse choro, está dentro de você. Porque muitas vezes é o orgulho, muitas vezes é a soberba, a dureza. Deus vai quebrar, Deus quebra. Não há coração que Deus não amoleça. Amém? Não há coração de pedra. E nós precisamos entender que na experiência de José, que perdoar às vezes não significa sentir. Não estou sentindo. Mas foi uma decisão que ele tomou. Ninguém está imune de sofrimento. Você não está imune de sofrimento. Hoje eu estava conversando com a irmã. Deus nunca falou que a gente não ia viver aflição. Mas é muito difícil. Estava conversando com a minha mãe. Ela fala: mas é tão difícil. A gente luta de um jeito e do outro. Parece que nada passa. Eu falei: não, mas Jesus falou que não vai ter aflição. Vai ter aflição. É um processo na nossa vida. A gente está vivendo um processo. Ninguém está imune. E esse processo ele começa aqui quando a gente reconhece o quê? Que a gente tem ferida, que a gente precisa ser curado. E José viu que o tempo não tinha curado ele. Perdão não é ausência de dor, você tem que decidir. Eu vou decidir que a dor não vai mais me comandar, a dor não vai mais me dominar. Então nós vemos às vezes as marcas que tinha no José. Ele tinha dores, mas eu volto para aquilo no começo que eu falei, para finalizar, que o objetivo final do perdão é o quê? Reconciliação. Reconciliar. Eu perdoo, eu esqueço, eu finjo. Tchau, você está fingindo, eu nunca vi. Não. José, a história dele foi diferente. Ele tem que reconciliar, eu devo reconciliar. Mas para você reconciliar com o outro também, o outro precisa também ter o mesmo nível de mudança. Você está entendendo? Porque tem gente que pensa: então tem que perdoar. Não. Mas se o outro não está com o mesmo nível de mudança, você perdoa. Eu estou falando aqui para não perdoar. Então se perdoar também não, porque não está no mesmo nível de mudança mesmo. Não estou falando que você vai perdoar, não. Mas para perdoar, não interessa se a pessoa mudou ou não mudou. Se ela reconheceu ou se ela não reconheceu. Agora, reconciliar é outra coisa. Você está entendendo? Reconciliar é outra coisa. Pastor, eu perdoei aquela pessoa, eu preciso continuar assim? Depende, né? Depende de você. Aí o que eu vejo é que a pessoa que ofendeu também, talvez ela amadureceu, ela entendeu, e com o passar do tempo, né? Isso facilita também, né? E José, eu fico vendo que José começou a fazer teste, ele fez teste com os irmãos dele. Eu não vou falar tudo aqui, mas um dos testes foi quando ele pega o irmão Benjamim, que era o irmão dele mesmo, de José, e fica com ele. José, o que faz? Judá
ele chega para os irmãos dele e se oferece. E se oferece, falava assim: olha, não faz isso com o nosso pai. Nosso velho está muito velho, não vai aguentar isso. Olha, faz o seguinte, eu me coloco. E José estava, porque eles não conheciam José ainda. E ele estava sendo testando ali. Eu morro, se tiver de morrer, eu fico escravo. Eu vou se tornar escravo, eu quero ser escravo. A ideia de vender José foi de Judá. Você sabia que como escravo foi de Judá? Foi, ele falou: me torna escravo, me deixa aqui. Agora, quando José vê o irmão ali, vendo a mesma oportunidade de ele se tornar um escravo dele, ele olha o quê? O que ele olhou? Uma mudança na vida de Judá. Tem mudanças. Ele notou essa mudança. Eu me torno escravo no lugar do meu irmão. A vida ensinou algo diferente para Judá. Às vezes a vida tem ensinado alguma coisa diferente. É tão bom a gente aprender com a vida. Você tem que aprender com a vida, irmão. Ah, pastora, mas a vida me bateu muito. Mas aprende alguma coisa, irmão, com tudo isso que passou na sua vida. José, ele percebeu e disse: ele disse, uau, esse rapaz aqui mudou. Olha, ele mudou, o coração dele não é mais o mesmo, porque eu vou decidir perdoar meus irmãos. E ele perdoou os seus irmãos. E a Bíblia diz que eles se reconciliaram, gritaram, choraram ali. Olha, nós erramos com você. Teve aquela reconciliação. E José estava lá escutando. Então, nessa noite, o que nós vamos fazer? Vamos nos reconciliar, reconhecer as nossas falhas, reconhecer, decidir perdoar. Ele diz: olha, eu sou José, teu irmão, vem cá, aproxima de mim, fica perto de mim. A partir de agora, eu quero cuidar de vocês, eu quero que vocês venham para cá. Houve uma reconciliação, uma transformação. Não precisa ter medo mais. Eu não vou matar vocês por aqui. Sabe por quê? Porque eu entendi que não foram vocês que me colocaram no Egito, mas foi Deus, para nos preservar, para preservar o remanescente, para preservar a nossa geração. Então ele entendeu. Irmão, talvez você está passando hoje uma situação, porque Deus está preservando. Deus é um Deus de cura. Deus, ele quer limpar. Deus, ele quer purificar nossas vidas. Ele quer limpar nossa mente. Porque às vezes, estou finalizando aqui para a gente orar. Às vezes, a pessoa que está doente, ele olha tudo amarelo na vida dele. Sabe quando a pessoa está com a lente ruim do óculos? Por exemplo, eu tenho esse óculos aqui. Se vem alguma coisa, não consigo enxergar direito. O que é a minha posição? O que é essas sujeiras? São as coisas ruins que vêm na nossa vida. Agora, quando o Senhor quer nos curar, o que ele faz? Ele vai ali, ele vai nos limpando. Ele limpa, vai tirando. Eu estou vendo tudo amarelo. Fulano é chato, fulano é horrível. Não, mas fulano é horroroso. Nossa, mas que pessoa arrogante. Mas que pessoa é isso? E Deus está trabalhando. Você vem aqui na igreja e fala: nossa, Senhor me limpa. Senhor, limpa o teu sangue em mim. E Deus está te limpando. Deus está limpando a sua lente, que às vezes está suja. A sua mente que está suja. Deus está limpando. Deus está limpando todos os dias. Deus está purificando, tirando a sujeira. Tudo amarelo, está vendo tudo ruim. Está tudo ruim na tua vida, seu casamento, está tudo ruim, está uma porcaria. Mas Deus está limpando. Deus está limpando. Deus está limpando. Aí quando limpa, fala assim: Deus fala: agora coloca. Agora coloca esse óculos aí. Coloca. Vamos tentar mudar a sua visão. Aí ele olha e coloca aquele óculos. Uau! Fulano não é tão ruim como eu pensei. Fulano não é tão mal como eu pensei. Porque Deus foi te limpando. O sangue de Jesus foi te limpando. Irmão, quanto tempo às vezes a gente perde com coisinhas pequenas na nossa vida. Ser tão pessimista, tão negativo. Tem gente que é tão negativo, tão pessimista. Por quê? Porque foi machucado, traído muitas vezes. Mas hoje Deus quer te dar uma alma livre. Amém? Eu quero que você coloque-se de pé nessa noite. Nós vamos orar para você ter essa alma livre, essa alma liberta. Deus vai estar limpando a sua